Nossa, olha, esse encontro já leva a longo tempo, né? Em 1987, eu estava passando aqui na frente, na avenida, e eu vi um papelzinho assim, colado ali na parede, e tinha cursos, teatro, dança, música, e aí eu entrei, e era aqui, o Centro de Ação Cultural, o CAC, subi, né, as escadas, e fiquei sabendo que tinha um curso que era sábado e domingo, aos sábados e domingo o dia inteiro, que era teatro. E foi assim que eu comecei. Eu vim pra cá, comecei a fazer o curso, encontrei essa galera que era muito massa, muito massa. Porque a gente era tudo moleque, eu tinha 14 anos na época, e era uma garotada, né? Uma garotada. E quem dirigia era o Tisley Barbosa, que era o diretor dessa oficina, que na verdade era uma oficina experimental, que era de teatro. E foi assim que eu comecei, na verdade, né? Gente do céu! Nossa, olha, muito tempo atrás, em 87, eu queria me encontrar na vida, na verdade, assim, encontrar minha trupe, né? Saber o que eu queria fazer. Eu, tipo, imitava as patotinhas, fazia umas doideiras, assim, tinha um grupo de break dance, que era do Jardim Alvorada, que a gente ia. Mas aí um dia eu passei aqui na frente, na Getúlio Vargas, do Centro de Ação Cultural, e tinha a oferta de uma oficina de teatro. Eu subi e descobri aqui no Centro de Ação Cultural o Tisley Barbosa, que é diretor, era o diretor na época, diretor do grupo, e era essa galera, jovem, adolescente, de 13, 14, 15 anos, 17 eu acho que era o máximo, que era o que se tornou, na verdade, essa oficina, o Grupo Escada. Como é que funcionava? A gente se encontrava sábados e domingos, o dia inteiro, e meio que virou assim nosso fim de semana e nossa família. Era nossa família, porque a gente, tipo, virou minha vida, assim, não tinha mais Páscoa, família, almoço em casa, final de ano, não, a gente vai pro teatro, a gente é ator, a gente faz teatro e tal. E tinha esse desejo, essa vontade, na real, né? Mas era uma linda família, e foi assim que se construiu e criou-se o Grupo Escada, de teatro, que era uma galera maravilhosa, Romilda Fagundes, a Márcia Costa, Sandro Maranhão, Antônio Tramarim, eu, uma galera, era muito legal. E a gente não sabia fazer nada, né? A gente não sabia nada de teatro, nada. Não tinha nenhuma informação, quem foi, quem era, o que era, né? Como funcionava, nada. Então a gente vinha e improvisava. O Tisley tocava violão, a gente cantava muito. Essa foi uma parte muito massa, assim, que na verdade eu acho que para minha história de teatro, esse berço, que foi o Escada, do teatro amador, foi altamente importante para mim. Eu acho que assim, essa base, né, esse chão, eu acho que eu sou constituído de um pilar muito forte, que é o teatro amador. Porque hoje em dia, assim, a gente não fala mais de teatro amador, né? Hoje é o teatro universitário, você se forma em artes cênicas, ou assim, não tem mais. Você faz uma oficina, um curso, mas não existe mais um... Porque eu sou da época dos grupos de teatro. Né? Naquela época os grupos ficavam 5 anos, 10 anos, foi o caso do Grupo Escada, que nasceu do CAC e se transformou no Escada e que durou 4 anos, a gente ficou 4 anos juntos, que a gente fez o quê? Nosso primeiro trabalho foi o Canal Zero, que foi muito massa, assim, eram improvisações que a gente fazia no final de semana, a gente se encontrava, passava o dia e era engraçadíssimo, né? O Denilson, esqueci de falar do Denis, meu querido amigo Denis Olivier, o Denilson Oliveira da época, e a gente era amigo e vizinho, e a gente vinha lá do Alvorada carregando cabide, trazendo figurino. Era muito precário, era mambembe mesmo, era amadorzão. E era tipo 9 da manhã, a gente chegava antes de todo mundo, ficava na escada do Escada, né? Ficava aqui esperando chegar o pessoal, domingão, todo mundo dormindo, e a gente ia fazer teatro, a gente carregando cabide. Então eu acho que essa escola para minha vida é muito importante, porque o ator, né, o próprio teatro, ele glamoriza, né? Você vai se tornando uma pessoa... O ego é muito forte, você é muito visto, né? Você trabalha muito com a imagem. Então é um lugar muito delicado, eu acho muito frágil. E você fica muito exposto. E aí para se defender, né? Se você recua, e você cria uma imagem. Então eu acho que é um lugar perigoso, né? Esse lugar da fama, ou esse lugar da exposição. Não é nem fama, não posso dizer nem que seja fama, mas é de se expor mesmo, a vaidade mesmo, né? Então é um lugar que eu acho delicado. Então assim, carregar cabide e ter feito essa trajetória é uma coisa que hoje me faz lembrar, porque a gente encontra muita gente, a gente às vezes é muito bem tratado, e às vezes a gente é muito maltratado, na verdade, pela própria profissão. Então é legal você lembrar, assim, desses percalços, né, desses buracos, esses caminhos, essas poeiras da carreira. Mas o Escada foi assim, a minha base, assim, meu pilar mais forte, assim, O Tisley, na verdade, é o meu primeiro mestre de teatro, né? E para falar sobre isso, mais o Escada, como é que funcionava o trabalho?
A gente improvisava, ele dava um tema, a gente ia para o palco, improvisava, brincava e ele ia constituindo a dramaturgia. E dessa dramaturgia surgia o espetáculo. Foi assim que surgiu o Canal Zero. E o Canal Zero foi um episódio muito interessante porque foi na mesma época da TV Pirata, que a Globo estava fazendo. E a gente fazia isso, a gente fazia uma crítica sobre a publicidade e a TV brasileira. Foi um pouco antes, na verdade a gente foi mais... É pena que a gente não era a equipe de produção da TV Pirata, porque a gente lançou antes deles, né? E foi um sucesso. Eu lembro que aqui no CAC, um dia a gente estava apresentando aqui, e tinha tanta gente, assim, mas não tinha como ver, a galera ficava assim, estava entupido isso aqui pelos corredores, assim, foi um sucesso mesmo, assim, tanto foi que foram as primeiras viagens que a gente fez, os festivais, a gente apresentou no FETAM, que tinha na época, o Festival de Teatro Amador de Maringá, a gente foi para Santo Antônio da Platina apresentar lá também, foi um sucesso, assim, eu me lembro, a gente foi indicado a prêmios, na melhor peça e tal. E eu acho que foi uma peça que o Tisley, assim, carregou a vida inteira, porque o Canal Zero acho que ele faz até hoje. Que Tisley, ó, é massa, foi incrível, cara. A gente tem que catar o sucesso e carregar com a gente mesmo. Aonde exatamente que vocês apresentavam esse espetáculo na época? A gente apresentou aqui, no CAC, porque o CAC não tinha um teatro. Não tinha um teatro, né? A gente ensaiava no fundo, aqui tem a escada, segue aqui tem um corredor, e no fundo tinha a sala onde a gente trabalhava, ensaiava, estudava, e era um palco pequeno, e é ali que a gente ensaiou e foi ali que a gente apresentou. Fora o CAC, eu acho que a gente só apresentou aqui, em Maringá. Eu não me lembro se a gente apresentou em outro lugar. Talvez no Sesc, talvez, eu não tenho certeza disso. E fora isso, foram nos festivais que a gente ia de teatro amador. Mas a gente não, Maringá foi só aqui mesmo, assim. E esse trabalho demorou para ser criado. A gente ficou 2 anos em oficina, né? Durante 2 anos criando, brincando, improvisando. Aí surgiu o espetáculo. Depois, o Tisley se afastou da direção do Escada. E o Escada continuou. E aí o Jorge Henrique Lopes de Oliveira pegou a direção. E a gente montou o Feijão com Caruncho, que aí viajou, o Feijão com Caruncho. Mas aí também o grupo ele diminuiu, porque na época do Escada a gente era 30. Era tipo um Teatro do Soleil, saca? Era muita gente, assim, galera apaixonada, querendo brincar, fazer teatro, descobrir, se encontrar. Enfim, era encontrar sua trupe, assim, né? E era gente de vários lugares aqui da região, vinha pra cá, Paissandu, Marialva, Maringá. E aí a galera se dispersou. E aí ficou um núcleo do Escada, e esse núcleo permaneceu até o fim do Escada, que era essa galera, Denilson, Márcia Costa, Aromida Fagundes, Sandro Maranho, Antônio Tramarim, eu, Flávio Amado. Era bem menos gente, acho que a gente ficou numa dezena de pessoas assim. Flávio Novaes, aí Rachel, falou certo, Flávio Novaes, Joelma que está na Paraíba, quem mais fazia? Eu acho que basicamente era isso, que montou o Feijão com Caruncho, que era um texto do Dejair Cardoso da Silva, já o Canal Zero era uma criação coletiva. Foi nossa última peça e foi assim a história do Escada, que durou esses 4 anos. E aí a gente foi para o Filo, Festival Internacional de Londrina, apresentamos aqui em Maringá, já no Teatro Barracão. Na verdade o Escada, isso foi muito importante, assim, historicamente falando, porque o Escada ele não inaugurou o Teatro Barracão, porque foi a UEM que inaugurou, mas a gente varreu aquele teatro, a gente lavou aquele teatro, a gente tirou a poeira, o pó. Ele tinha acabado de ser construído, na época Teatro Banestado. A gente foi o primeiro grupo, a primeira companhia a fazer temporada no Teatro Banestado. Na época, hoje Teatro Barracão, hoje Teatro Pimentel, não? Paulo Mantovani. Podia ser o nome de um artista também, né? Seria mais honesto, vamos dizer assim. E aí a gente fez temporada também. A gente era da época de teatro de grupo e de teatro de temporada, porque assim, hoje não existe mais. Hoje existe isso para as grandes companhias, porque você manter um teatro hoje é quase que impossível, né? E hoje você ter uma companhia que tem aí, sei lá, 10 integrantes é também quase impossível, porque custa muito caro. Um teatro, o aluguel é muito caro, a programação já está quase fechada, não tem hoje essa coisa de ficar um mês em cartaz como tinha antes, né? História de grupo que existe há 10 anos, 20 anos, hoje isso é raro, né? A gente tem um Arnaz outra vez, a gente tem um Latão, a gente tem algumas companhias que duram mais tempo, mas hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Mais
não sei, anônimo, tudo muito mais, enfim. Bom, eu acho que basicamente isso, assim, né? Mas foi pra mim, assim, uma felicidade, uma alegria, assim, né? E falar da Má, eu queria fazer um capítulo à parte pra falar da Márcia Costa, que é uma grande amiga minha, assim, que eu sinto muita falta, que eu a conheci no Escada. Bom, na verdade, assim, a Má era incrível, né? Uma atriz maravilhosa, assim, pra mim é melhor que a atriz. E grande amiga, mas ao mesmo tempo, assim, a gente teve momentos muito importantes juntos, assim, né? Muito importantes de morar junto, de criar junto, de escrever junto, de improvisar junto, de botecar junto, sabe? De carregar cabide junto, de sofrer junto, de rir junto e tal, de se brigar junto. Meio que tudo isso, assim, uma pessoa incrível, uma mulher incrível, né? E ao mesmo uma mulher que militante, uma menina que era comprometida com o trabalho, responsável, profissional pra caralho, talentosíssima. E amigaça, assim, né? E frágil, meu Deus, um cristal assim, se assoprasse. Mas assim, uma pessoa íntegra e maravilhosa, assim, nossa, de um talento. E muito engraçada, né? Muito engraçada, ela era muito engraçada. Nossa, eu lembro que quando a gente estava na Escada, a gente criou, eu e ela, uma sketch juntos. Eu tinha 14, 15, ela tinha 15, 16 por aí. Porque hoje eu tenho 50 e a Má tinha 51, né? E a gente criou uma sketch junto, eu lembro, e a Má, eu nunca esqueço disso, que ela fazia um credo! A gente era muito massa, meu, era muito bom, assim, muito bom. Era uma parceira, assim, incrível, porque mesmo eu, na minha trajetória, quando eu saí de Maringá, toda vez que eu vinha pra cá, a gente se encontrava, era batata, assim. E toda vez que a gente sentava pra botecar, a gente falava de arte, a gente falava de criação, a gente criava alguma coisa junto, a gente dava e tinha ideias. Tanto é que o último trabalho que a gente fez foi o Clodimar, juntos, né? O Clodimar e o De Tudo Quanto é Gente, com a minha direção e do Alan Gaitarosso, e o Clodimar com a tua produção, a Rachel Coelho. E foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente estava morando juntos. Foi o final, na verdade, foi a minha última experiência com ela profissional, mas a gente continuou a amizade, mas o trabalho profissional foi aí que terminou. Mas assim, chapéu, Márcia Costa. Só para fechar o tema do grupo Escada, eu queria que você falasse um pouquinho do nome do grupo. Do Escada? Ai, desculpa, vou pegar reto. Olha, eu não lembro, Rachel. É verdade. Eu não lembro porque assim, eu lembro que o Tisley falou assim, como vai chamar o grupo? Porque era uma oficina. Mas a gente se integrou a tal ponto, porque ficar 4 anos se aturando, né? Aquela galera barulhenta. Porque a gente saia do CAC, a gente ia pelas avenidas, a gente saía cantando, fazendo teatro, fazendo escândalo. Porque ator, quando começa a ser ator, né? Você sabe como é que é, né? Fica teatralizando na vida. E aí, assim, eu lembro que o Tisley, ele falou assim, vamos dar um nome. E aí eu acho que cada um trouxe uma sugestão. Agora, como que bateram o martelo? Que falou assim, Escada, eu não lembro. Quem foi que deu o nome? Mas ele está relacionado com isso que você chegou a contar, de vocês ficarem aqui sentados. Ah, direto, a gente vivia nessa escada aqui. Essa escadaria onde eu estou sentado agora, deve ter a ver com isso também, né? Deve ter a ver com isso. E a gente vivia aqui, a gente sentava aqui, a gente cantava, a gente se esperava, a gente comia aqui, né? A gente acha que a gente até passou roupa aqui. Era aqui mesmo, nesse andar, ou era mais na entrada, assim, perto da... Lá a gente ficava embaixo, porque era quando a gente chegava, a gente sentava ali, não tinha portão na época, a gente chegava e ficava na escada, era aberto. E aqui também, porque a gente ensaiava aqui, então a gente vinha aqui quando estava rolando alguma coisa ali. Mas o escada era muito coletivo, quase tudo que acontecia a gente estava junto. Não tinha essa coisa de a gente ia improvisar e ia 2 ali, 2 aqui, a gente sempre estava meio junto, a gente se assistia. Então eu acho que a gente era muito trupe mesmo, sabe? Então eu acho que não, acho que a gente ficava aqui sim, mas era ou no início dos ensaios ou no final. E a gente ficava o dia inteiro, sábado e domingo. O dia inteiro. Foi uma grande escola, assim, uma belíssima escola. Depois você fez outra peça, né? Você trabalhou com a Márcia e o Itaércio, né? Trabalhei. Na época eu estava na EAD em São Paulo, na Escola de Arte Dramática, e eu estava de férias. Eu vim para Maringá e o Ita estava aqui, morando aqui. E aí eles iam montar O Homem que Saiu pelo Mundo Afora para aprender a tremer e se arrepiar, dos irmãos Grimm. E a gente montou junto. Eu lembro que eu tinha um mês de férias, a gente montou em 11 dias. No fundo do quintal da casa da Dona Maud e do Denis Olivier.
E era tudo de papel, eram silhuetas, e era muito incrível, assim, foi muito rápido, era cantado com silhuetas de papel, e tudo de papel, tudo cartoon. E era essa estrutura, assim, uma coisa meio gibi, era bem gibi, assim, a estética. E a gente apresentou aqui na Raposo Tavares, estreou no Clube da Esquina, no Boteco, e depois a gente veio apresentar aqui na Raposo Tavares. E foi com a Márcia Costa, logicamente, e era muito legal, era incrível, incrível, incrível. E a gente fez tudo junto. Cada um fez sua mala, cada um carregava seus apetrechos, cada um fez seu figurino, que é uma coisa do Itarcio Rocha. Ele traz isso, assim, né, a autonomia da criação, de cada um ter a sua assinatura no seu próprio trabalho. Que era muito lindo, era muito engraçado, só que aí eu saí, porque eu tive que voltar para a escola, e a peça continuou. Aí o elenco continuou, a Márcia continuou... Não, mas aí mudou o elenco, o Denis continuou, e aí entrou o Pedro, depois acho que entrou o Joaquim, e acho que depois entrou... Eu não lembro o nome dele, entrou outro cara depois do Joaquim, você lembra? Quem que era? Isso era o quê? Isso era 90. Porque ó, a escala durou até 89, 90 eu acho. E com a Márcia também a gente foi para o UEM, né? Com a Márcia Costa a gente foi trabalhar na UEM, ela fez Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, que era ela, a Rô, o Quaresma na direção, e o Lutero de Almeida. Não, eu não fiz essa peça, mas assim, aí eu já estava na produção da Parada do Velho Novo, que era a direção do Eduardo Montanari e do Lutero de Almeida, que a gente ficou um ano ensaiando, que aí já não tem a ver com a Márcia, mas assim, a gente estava na mesma época, paralela, criando juntos no Teatro da UEM. E aí a gente viajou, o espetáculo foi um sucesso, foi lindo, 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 do Brecht, um poema do Brecht que emprestava o nome para a peça. Mas eu acho que é basicamente isso. Chega a ser o começo do Teatro da UEM ou já existia? Já existia. O Teatro da UEM começa antes com a Exceção e a Regra. A Exceção e a Regra, o Eduardo dirigiu e o Lutero, começa aí. Foi um pouco antes da gente... Olha, deixa eu me lembrar bem aqui. 88, que eu passei aqui na frente e vi esse cartaz com Teatro Oficina para fazer o curso aqui. E nessa mesma época tinha o Teatro da UEM, Oficina do Teatro da UEM, que o Lutero de Almeida dava o curso. E eu fui até lá. E aí o Lutero falou assim, vem na terça-feira. Mas aí eu vim aqui no sábado anterior e entrei no Escada. E Lutero, de uma certa forma, Eduardo Montanari, eu até agradeço porque ter começado pelo Escada, porque o Teatro da UEM ele tem uma outra pegada, né? Ele tem essa questão acadêmica, mas eu acho que ele não é um lugar de formação, né? Eu estou falando isso de 88, né? 1987, porque o teatro, o CAC não, o CAC realmente era um curso, uma oficina de formação, né? A gente realmente aprendia a fazer teatro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Stanislavski, porque o Tisley ele fazia isso, né? Ó, leia esse livro, a formação do ator, leia a preparação do ator, leia a criação de um papel, né? Entenda o que é o teatro, ele formalizava mesmo, tecnicamente, né? A gente brincava, evidentemente, mas assim, a gente sabia que existia uma técnica, né? Que existia uma história e tudo. Claro que a gente não se aprofundou, que a gente não entendia, né? Eu fui ler Brecht na UEM, mas eu já entendia que o teatro lá era diferente do teatro daqui. Porque aqui a gente tinha espaço de brincar, de ousar, de descobrir. Lá já era uma coisa que já era direcionada, né? A gente estava montando uma peça, era do Brecht, então tinha uma linguagem. A gente começava a entender o que era linguagem e eu não entendia nada. Eu lembro que eu li o livro do Brecht, o Pequeno Organon, eu ficava lá em casa lendo e eu falava, mas eu não estou entendendo nada do que o cara está falando. Eu não entendi mesmo. E se brincar hoje, eu não entendo. Enfim. Eu acho que é isso, acho que é basicamente isso, sim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de como você via a Márcia como atriz, assim, características que você conseguiu identificar nela como atriz, independente do trabalho, sabe? Cômica, engraçadíssima, hilária, tirava sarro de tudo, careteira, fazia muita careta, excelente atriz, extremamente delicada, e eu sou eu quebrei o dedo dela. Ai, mas desculpa, sem querer, porque eu era muito estabanado, e acho que um dia assim eu fui passar, eu bati assim sem querer, e aí ela meio atrapalhada também, que a mãe era super atrapalhada, aí acho que eu bati sem querer, e acho que eu entortei, trinquei o dedo dela, e até hoje ela tinha o dedo torto, até hoje ela falava disso. Mas assim, características de atriz, todas, excelência, uma mulher de rigor, uma mulher de excelência, uma mulher de responsabilidade. A Má não atrasava, ela chegava no horário. A Má era uma pessoa que trazia figurino, era impecável, decorava texto, cantava.
cantava, tinha voz, presença cênica, força, expressão muito viva e muito atriz, né? Muito atriz. E tipo assim, eu tenho uma coisa que eu sou uma pessoa que eu sou extremamente enérgico. Né? A Má, ela tem uma coisa que ela era extremamente também enérgica, mas ela conseguia condensar isso, então ela conseguia atuar de forma mais controlada. Então isso era muito legal nela. Eu posso falar de várias experiências, o Escada, o Canal Zero, o Feijão com Caruncho. Aí muito engraçada, gente, muito engraçada. O Clodimar. Por exemplo, ela tem a Márcia é uma atriz mesmo, completa, porque ao mesmo tempo que ela tinha a comédia, ela tinha também a tragédia, ela tinha o drama. Porque no Clodimar a gente trouxe o drama. E ela tinha essa força do drama. Né? E eu acho que um grande ator mesmo, ele tem que saber dançar. Né? Ele tem que dançar aqui, tem que dançar ali, ele tem que dançar em qualquer lugar, em qualquer pista, né? Tem que dançar. E a Má tinha isso, ela dançava em qualquer pista. Eu acho que isso, assim, além de ser uma grande amiga, ela era uma grande atriz, assim. Eu acho que falar de atriz em Maringá, eu posso falar até em geral, assim, eu acho que a Má era uma grande atriz brasileira. Márcia Costa, né? Tipo, eu acho que o CAC, né, e graças a você homenagear a Márcia Costa para esse espaço, eu acho que é honorável mesmo, sabe? Porque ao mesmo tempo, eu posso dizer honorável ou honrado? Eu acho que é uma honra. Eu acho que é uma honra porque foi o espaço onde a gente começou, é o espaço onde realmente criou os degraus dessa escada da nossa história, da nossa vida, da nossa carreira. E assim, ter o nome dela hoje é muito mais bonito do que ter o nome de um político, porque a gente tem o nome de uma artista militante. Acho que é isso. Bastante isso. Obrigado, valeu. Eu acho que assim, ser artista não é fácil, né? Ser artista não é fácil, ser artista é muito difícil. Eu acho assim, perguntaram para Fernanda Montenegro, né? O que você diria para um ator hoje que está começando a carreira? Ela diz, desista. Desista. Né? Eu acho que é muito duro dizer isso, sabe? Mas como ela é Fernanda Montenegro, ela pode dizer isso. Eu não sou, eu sou Flávio Amado. Mas eu digo assim, eu não diria desista, eu diria se prepara. Se prepara. Porque se prepara de verdade. Porque é uma profissão assim que, carrega cabide. Carrega cabide, porque você vai carregar. E você vai carregar talvez a vida inteira, porque não é um momento de fama ou um momento de teatro, porque assim, eu já tive a glória e a graça de estar, e também assim, o comprometimento que eu tenho com a minha carreira, de estar em Teatro Municipal de São Paulo, de estar em grandes teatros brasileiros, de viajar, de constituir carreira internacional. Mas assim, eu continuo carregando mochila, carregando meu cabide, entendeu? Levando meu figurino, passando. Entende? Claro que tem dia que você está numa produção, que você é maquiado, né? O pessoal te bajula. Faz bem pro teu ego, né? Faz bem até pra tua profissão, que você fala assim, ai que bom, né? Ser bem tratado. Todo mundo quer ser bem tratado. Mas a questão da grana mesmo, de ganhar dinheiro, é foda, galera. Ganhar dinheiro é foda. E ganhar dinheiro no Brasil, com teatro, é mais difícil, assim. E as políticas culturais ajudam, mas nem tanto, né? As burocracias impedem o artista de progressar financeiramente, eu acho, sabe? Porque progredir, porque é muita burocracia, muito burocrático, leva muito tempo. E a arte não tem tempo, né? A gente, claro, tem o tempo da maturação do trabalho, mas depois tem que vender. Você tem que vender, você tem que trabalhar, tem que comer. Então, assim, você tá entendendo? Essa é a parte difícil, porque não tem salário mínimo, não tem fim de mês, mas tem conta para pagar.